Fala aí pessoal, beleza? Vamos apresentar agora o jogo entre Flamengo e Bragantino, o jogo da noite desta quinta-feira às 8 horas da noite no Maracanã, pela já 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que eu vou comentar esse jogo para mais de 80 países via Fanatics e depois tem live aqui no canal, tá? Vamos nessa? 11 horas da noite, vamos fechar uma live aqui no canal, como a gente vem fazendo sempre após os jogos do Flamengo. Lembrando que o Flamengo, se ganhar, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, seria o cúmulo da coincidência. 16ª rodada com 33 pontos, a exemplo do que aconteceu em 2019, no jogo contra o Ceará, né? Um jogo em que o Flamengo jogou de meias brancas, eu não esqueço das meias brancas, porque elas me marcaram, né? Naquele jogo, não é uma memória boa para o torcedor do Flamengo, né? Em que o Flamengo perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro de 1981, nas quartas de final. O Botafogo foi à semifinal, foi eliminado pelo São Paulo. O São Paulo perdeu a final daquele campeonato para o Grêmio, com um gol do Baltazar no Morumbi, mas isso é outra história. Por que o Flamengo pode assumir a liderança? Porque o Atlético Mineiro ficou no empate por 1-1 com o Fluminense. O gol do Caio Paulista, outro gol do Guilherme Arana. A gente vai falar mais daqui a pouco sobre esse jogo aqui, tá? Mas vamos ao que interessa. Se quer saber do Flamengo, como o Flamengo vai entrar em campo, eu vou aqui tentar imaginar um time, a gente só vai saber mais adiante, ao longo do dia, mas eu acredito que o Hugo, Mateuzinho, o Isla não deve jogar, porque ele atuou dos 90 minutos da partida do Chile contra a Colômbia na última terça-feira, então não acredito que ele saia jogando não, seria uma enorme surpresa para mim. Acho que ele vai de Noga e Léo Pereira, desde o início, né? O Rodrigo Caio jogou desde os 11 minutos do primeiro tempo, na vitória do Brasil sobre o Peru por 4-2 em Lima. Ele substituiu o Marquinhos, que saiu machucado, né? Então não acho também que vai começar o jogo, não. Na lateral esquerda, a dúvida é entre Ramon e René. Felipe Luiz está suspenso. No meio-campo, acho que ele vai de Arão, Thiago Maia. E se tem um cara dentre esses que estiveram com a seleção e que pode começar jogando, é o Everton Ribeiro. Eu acho que ele vai ser aproveitado em algum momento do jogo, não sei se como titular, mas acho que ele pode entrar na partida, tá? Talvez o Diego começando o jogo, Lincoln, Bruno Henrique, pode ser uma opção, e o Vitinho, né? Então a dúvida aí entre Diego e Everton Ribeiro, acho que mais pro Diego, mas o Everton Ribeiro, dos três, é o que mais tem chance de jogar em algum momento na partida. Lembrando que o Arrascaeta se machucou, né, no treino da seleção do Uruguai e tá fora do Flamengo, né? Por um bom tempo, 2 semanas aí, ele vai ficar fora do time, tá bom, pessoal? Olhando aqui pro Bragantino, Red Bull Bragantino, terá uns desfalques importantes, viu? Um deles, o Alejandro, que era jogador do Atlético Mineiro, foi uma das contratações de jovens talentos desse time do Red Bull Bragantino, né? Mas não se recuperou e tá fora do jogo. Ele que é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. Assim como o Arthur, que tampouco se recuperou também, tá machucado. Você, rubro-negro, se lembra bem do Arthur naquele jogo em que o Bahia ganhou do Flamengo por 3-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado, na Fonte Nova. Ele jogou muito, deitou e rolou em cima do Felipe Luiz, era a estreia do Felipe Luiz aquele jogo, né? Era um jogador do Palmeiras que foi contratado pelo Red Bull Bragantino, também está fora dessa partida. Então é um time que, embora tenha jovens jogadores, como esses dois citados, aposta um pouco em alguns veteranos, já meio que, né, que já atuaram em grandes clubes em algum momento, os populares de refugos, vai. Eu acho uma expressão desrespeitosa essa, eu não gosto muito, só estou falando isso porque o torcedor entende mais facilmente o que a gente quer dizer, né? O goleiro é o Júlio César, ex-goleiro do Corinthians, não acho um bom goleiro, é um goleiro que falha com enorme frequência, é um goleiro de 35 anos. Os dois laterais, Aderlan, do lado direito, é um dos principais ladrões de bola no Campeonato Brasileiro, inclusive, um dos jogadores que mais desarmam em todo o Campeonato Brasileiro. Do lado esquerdo, o Edmar, também um jogador de 34 anos que passou pelo São Paulo em 2018, não foi bem no São Paulo. Eu, particularmente, não gosto desse jogador. Você vê ao lado, né? O time que jogou contra o Atlético Goianiense no final de semana, deve ter uma mudança aí, que é a entrada do Raul, no lugar do William Correa, no meio, né? O Raul também, jogador que desarma muito, é o que mais desarma em todo o Campeonato Brasileiro, tá? O Liger, no meio campo, é o jogador que mais recebe cartões amarelos. Liger é o zagueiro. O Hiller no meio campo é o jogador que mais recebe cartões amarelos
no Campeonato Brasileiro, ele tem 8 cartões amarelos e o Claudinho é o melhor jogador do time. É o melhor jogador do time, 23 anos, ambidestro, meia, é o cara que bate os escanteios, vocês vão reparar muito isso. Bola passando por ele, é um jogador a ser observado. É o melhor jogador do time, foi o melhor jogador do time, aliás, na campanha da Série B do ano passado. É bom jogador o Claudinho, tá? O jogador com o qual eu teria mais cuidado. Na frente, não há dúvida se ele vai jogar com o Leandrinho Tubarão, ele pode jogar com o Morato pelo lado esquerdo também. O técnico, lembrando, é o Maurício Barbieri, aquele que foi técnico do Flamengo em 2018, em determinado momento ali em 2018, tá? Um técnico que não traz saudosa memória ao torcedor do Flamengo. E o centroavante também é outro, que já passou por grandes clubes, ele foi muito bem no Audax do Fernando Diniz, que foi vice-campeão paulista em 2016, depois foi contratado pelo São Paulo, não foi bem no São Paulo, é o Ítalo, tá? Jogador até com bastante rodagem no futebol. Então não é assim, não é um time que mete muito medo, é um time que, assim como o Sport, Goiás, é muito reativo, rejeita muito a bola, é o 18º colocado no ranking de posse de bola do Campeonato Brasileiro, se fecha muito bem, não à toa, tem os 2 jogadores que pontuam o ranking de todos os campeonatos, de todo o Campeonato Brasileiro, de todos os jogadores que disputam o Campeonato Brasileiro, dentre aqueles que mais desarmam, né, porque é um time que fica mais na defesa, então os jogadores desarmam mais, Raul e Aderlan, que é o lateral direito, então é o time que joga. O Flamengo vai ter que ter paciência, mais uma vez, exemplo do que teve no jogo contra o Sport, no jogo contra o Vasco, no jogo contra o Goiás, vai ser, não digo um ataque contra a defesa, mas o Bragantino é melhor do que o Goiás, do que o Sport, na minha opinião, embora o Sport esteja melhor colocado. Agora, vale lembrar que o Bragantino, nos últimos 11 jogos, só ganha uma partida. Dos 21 pontos, ou seja, 7 jogos sob o comando do Barbieri, só ganhou 6 pontos, uma vitória e 3 empates, né? Então não é um desempenho bom do Bragantino. Deixa eu falar aqui sobre 2 assuntos, demissão do Vanderlei Luxemburgo. Ele até postou um vídeo depois, eu achei meio sem pé nem cabeça, meio constrangedor, gente, falando que alcançou êxito no comando do Palmeiras, conquistando a Florida Cup. Deu uma de Abel aí, né? Citando a Florida Cup, o Campeonato Paulista, enfim. Desempenho lamentável, o Palmeiras fez um vexame, né? Deu vexame ao perder por 3-1 para o time do Curitiba, né? Agora vai atrás de um técnico, eu acho que vai tentar um técnico estrangeiro, mas nada surpreende uma diretoria que mirou em Sampaoli e acertou em Luxemburgo em dezembro do ano passado. Então vejamos o que vai acontecer. E o Fluminense jogando muito bem contra o Atlético Mineiro, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o time cansou. Mas poderia ter matado o jogo, vencer por 1-0 com um golaço do Caio Paulista no primeiro tempo. O Luiz Henrique, que é bom jogador, 19 anos, entrou contra o Palmeiras, entrou contra o São Paulo, entrou contra o Flamengo. É bom jogador, começou jogando essa partida contra o Atlético Mineiro, né? O Fluminense que não teve Nenê e o Fred por opção do técnico Odair Helma, ele perdeu um gol, assim, daqueles que poderiam ter matado a partida, né? No início do segundo tempo, o Galo pressionou muito o Fluminense, fez um gol com o Arana tá jogando muito, aquele mesmo que era do Corinthians, lateral esquerdo, que foi pro Sevilha da Espanha, um jogador que atua quase como um meio atacante, por vezes, nesse time do Atlético Mineiro. O Keno não jogou bem, vinha sendo o destaque desse time do Atlético Mineiro. O Fluminense depois teve mais uma chance no finalzinho do jogo com o Caio Paulista, que perdeu. Mas foi o Fluminense que jogou muito bem. Aliás, quinto colocado no Campeonato Brasileiro, veio fazendo uma boa campanha, né? Para quem se lembra daquele jogo entre Fluminense e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense evoluiu bastante depois daquele jogo. Então, com este resultado, o Flamengo pode chegar, o Galo para nos 31 pontos, o Flamengo, tudo bem, terá um jogo a mais em relação ao Atlético Mineiro, mas se ganhar, assume a liderança da competição. Um campeonato muito disputado esse, já disse aqui, um campeonato atípico, e seria importantíssimo, né? O Flamengo no 4º jogo da maratona de 5 jogos em 12 dias, assumindo essa condição. O Corinthians ganhou ali na Bacia das Almas por 1-0 do Atlético Paranaense, uma grande atuação do goleiro Walter, reserva do Cássio, que não atuou, que deve voltar no jogo contra o Flamengo. E o Corinthians, a gente vai falar mais sobre isso para você, tá? Sem zagueiro, praticamente, para esse jogo contra o Flamengo, tá? O Bruno Mendes foi expulso no jogo desta quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas a gente vai falar mais sobre Corinthians mais adiante, tá, gente? O foco aqui é em Flamengo e Red Bull Bragantino. O jogo, repito aqui, às 8 horas da noite no Maracanã, nesta quinta-feira, e vai ter live aqui no canal, hein? Anote aí, 11 horas da noite, o jogo acaba ali por volta das 10, eu volto para casa, que vou comentar a partida,
toma um banho e já liga o computador aí pra gente trocar aquela ideia, bater aquele papo sobre o jogo do Flamengo. Belezura? Valeu, pessoal, um abração, até a próxima, tchau, tchau.